Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Vamos falar hoje de uma empresa que muitas pessoas do Value Investing gostam de falar. Hoje em dia eles acham que está uma empresa atrativa e vamos entender se isso realmente se confirma na prática, tá? Lembrando que essa análise vertical que eu vou fazer aqui da Energias do Brasil, essa planilha ela vai diretamente para os meus mentorados, para os meus close friends, para os meus alunos do Segredos de Família. Também para os meus alunos do curso Factor Investing e para a comunidade de investimentos do Tio Uli, tá? Mas o conteúdo em vídeo fica aqui com vocês, sem problema nenhum. Lembrando, para quem não lembra, a análise vertical, ela trabalha justamente na verticalização da análise, ou seja, a gente olhar um ponto, que é o ativo total nesse caso, e comparar as outras rúbricas do balanço patrimonial e da DRE baseado nisso, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Primeiro que a empresa, eu vou falar aqui do perfil dela que está na internet, tá? A Energias do Brasil, controlada pela Energias de Portugal, uma das principais operadoras europeias no setor energético. Ela é uma holding que detém investimentos no segmento de geração, produz energia, distribui, comercialização, transmissão e serviço de energia elétrica, tá? Ela tem 6 geradoras em 6 estados do país. No segmento de distribuição, ela detém aí 2 distribuidoras em São Paulo e Espírito Santo, além de possuir uma participação de 23% no capital social da Celesc, que é Centrais Elétricas lá de Santa Catarina, tá? No segmento de comercialização, ela compra e vende contratos de energia com cliente distribuído aí no território nacional inteiro. Isso aí seria como uma bolsa de valores de energia, e as empresas compram e vendem acidente lá. E também tem transmissão de energia, que ela detém 5 projetos, né? 4 em fase de licenciamento e construção e 1 em operação. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem para falar da empresa em termos de objeto aí, tá? E vamos agora olhar os números, que são os números que fazem aí realmente o business, na minha opinião. Tudo que a gente vai achar, a gente tem que ver isso nos números um dia, tá? Não adianta nada a empresa ter um ótimo management, ter um ótimo business model, e isso não se refletir nos números da empresa, beleza? Então, o ativo total da empresa em 2019 totalizou 24 bilhões 435 milhões. O ativo circulante, ele, por sua vez, totalizou 7 bilhões 295 milhões e representou 29,86% de todo o ativo total da empresa, beleza? A gente tem que comparar esses números com o setor, porque, como a gente viu em outras análises, alguns setores eles têm os seus recursos mais concentrados no ativo circulante, outros têm os seus recursos mais concentrados no ativo permanente, no imobilizado ou em investimentos, tá? Então a gente tem que ver isso à luz de comparar com outras empresas do mesmo setor. Uma coisa que eu já espero aqui é que o capital de giro ele seja relativamente pequeno em relação ao ativo total da empresa, porque grande parte da sua riqueza ela vem da imobilização e dos investimentos em outras empresas. Então, a gente vê aqui que o caixa e equivalentes representou 9,5% do ativo total da empresa, totalizando aí 2 bilhões 325 milhões. Contas a receber, que seriam créditos de outros clientes que ela tem e que ela ainda não transformou em caixa, totalizou 2 bilhões 645 milhões, uma representatividade aí de 10,82%. Estoque aqui, como a empresa ela não consegue, diferentemente de como a Dilma falou, a gente não consegue estocar vento ainda, tá? Então, estoque de energia é uma coisa assim que a gente não vai ver muito representativa no balanço, por isso que totalizou aqui 0,8% do ativo total. Vamos buscar aqui outras coisas relevantes. Postos a recuperar. A empresa totalizou 419 milhões nessa rúbrica, mas é importante a gente falar aqui que no último trimestre ela teve uma decisão favorável de que ela não poderia pagar PIS e COFINS sobre um montante que
que ela já ia pagar de ICMS, porque isso seria bitributação. Então, a empresa ela reconheceu por volta de 700 milhões de reais no seu balanço no último trimestre, tá? E a gente pode achar isso aqui no release de resultados da empresa. Então, é muito importante que, apesar de você estar vendo eu fazer esse estudo aqui da empresa, que você pare para ler essas informações, porque isso aqui de forma nenhuma é uma recomendação. Isso aqui é somente um estudo, uma apresentação da empresa e alguns destaques aí do ponto de vista dos números, tá? Isso aqui ele tem muito mais cunho educacional do que qualquer outra coisa. Quem era, amor? Ah, tá. E aí, gente, vamos continuar falando aqui da empresa. Outra parte relevante aí que é o seguinte, o realizável a longo prazo ele totalizou 6 bilhões 396 milhões. Outros ativos não circulantes, que aqui totalizou 5 bilhões 569 milhões, cara, a gente tem que ir lá no relatório e olhar o que isso significa, tá? A gente não pode deixar isso à toa. Investimentos totalizou 2 bilhões e 50 milhões, com uma representatividade de 8,39% do seu ativo total. O imobilizado alcançou aí 6 bilhões 376 milhões, mostrando aí uma representatividade de 26,1%. É importante a gente ver um detalhe aqui, que a empresa ela tem imobilizações em curso, tá? Isso significa que ela está fazendo esse investimento, mas isso ainda não está gerando caixa. E se a gente colocar isso na análise, a gente vai achar que a empresa está rendendo menos do que na verdade ela está rendendo. Por quê? Quando essas imobilizações que estão em curso atualmente, elas entrarem em operação, isso aí vai começar a gerar caixa e vai aumentar aí o retorno operacional da empresa, beleza? Intangíveis líquidos aí totalizaram 2 bilhões 317 milhões, uma representatividade de 9,5% no ativo total da empresa. Então, a gente vê aqui que grande parte do ativo da empresa fica concentrado no longo prazo, tanto no realizável a longo prazo, quanto nos investimentos imobilizados. Então, a gente sabe que muito do resultado da empresa vai ser derivado de ativos que geram muita depreciação também. Então, aqui, gente, a gente precisa entender que o lucro ele não vai mostrar realmente a realidade da empresa. Aí, galera, tô com uns caras muito brabo aqui na minha casa, nem vou falar quem é, tá? Mas tipo, Mateuzinho e Thiago Salomão. Só isso que eu falo. Vocês vão lá pro Rock in Rio agora? Fica à vontade, irmão. Eu vou deixar avisado com os caras que vocês vão chegar um pouco mais tarde, tá? Valeu. E aí, gente, vamos agora cair dentro do passivo aqui, tá? Empresa. Por uma questão lógica, o passivo total é igual ao ativo total, mas o passivo circulante alcançou 5 bilhões e 71 milhões aqui. Vamos agora, a partir desses números que a gente já desvendou, saber qual foi o capital de giro aqui da empresa nesse último trimestre. E essa conta é fácil da gente fazer. A gente tem que pegar o ativo circulante e subtrair aí do passivo circulante. Como eu disse, eu acredito que o capital de giro ele não represente muito nessa empresa, tá? Então aí, representou 9,1%. Em outras empresas isso representou muito mais. É bom lembrar que a gente tem que comparar isso com empresas do mesmo setor, porque elas estão no mesmo modelo de negócio. Isso significa que a gente tem que pegar empresas de energia diversificadas, tá? Se a gente pegar uma só de transmissão, ou uma só de distribuição, ou uma só de geração, pode haver um descompasso desses números. Fornecedores representou... Eu vou abrir aqui mais uma casa decimal para vocês conseguirem ver melhor isso aqui, tá? Fornecedores representaram 6,94%, totalizando aí um montante de 1 bilhão 696. Postos a pagar 1,7%, totalizando 414 milhões. Total de empréstimos e financiamentos, que é
uma rúbrica importante aqui nessa empresa, totalizou 1.825 milhões, tendo uma representatividade no ativo total de 7,47%. E aqui eu decidi abrir os números porque a gente consegue ver quanto desse financiamento é de moeda nacional, aqui no caso 2% do ativo total, quase um terço aí, 30%, não, menos até 27% aí do total de empréstimos e financiamentos de curto prazo é em moeda nacional. Moeda estrangeira ficou com 10% do total de empréstimos e financiamentos de curto prazo. E debêntures, que é talvez a maneira mais barata aí da empresa pegar dinheiro de terceiros, chegou a 1.127 milhões, com uma representatividade aí de 4,61% no passivo total da empresa. Quando a gente olha para o total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, a gente vê um montante mais robusto, 5.950 milhões, uma representatividade total aí de 24% no ativo total da empresa. E é bom a gente entender que grande parte desses financiamentos aí, eles vão vencer a partir de 2023. Isso é uma coisa que a gente deve olhar, porque se a gente tem os financiamentos vencendo no curto prazo, isso pode causar uma pressão nas ações da empresa, porque o mercado ele vai começar a descontar o risco das negociações da rolagem desse empréstimo não serem muito favoráveis. E se o mercado ele tiver numa crise de liquidez, talvez a empresa nem consiga rolar essas dívidas. Por isso que é importante quanto antes você jogar para o longo prazo o vencimento das dívidas mais relevantes do balanço, beleza? A gente vê aqui também que desses 5.950 milhões, 1.448 milhões é de financiamento em moeda nacional. Moeda estrangeira aqui, eles não colocaram nenhum dado do último balanço. E debêntures somaram aí 4 bilhões e meio de reais, tá? Então, a empresa ela vem gerenciando bem aí o seu passivo de terceiros, na minha opinião, né? E aí, a gente chega aqui na parte do patrimônio líquido consolidado, que representa 41,1% do capital do ativo total da empresa e somou aí 10 bilhões e 44 milhões. Vem aí numa trajetória ascendente, pelo que a gente tem visto aí em números absolutos nos últimos anos. É sempre bom a gente entender, quando a gente está olhando a evolução do patrimônio líquido da empresa, se isso foi feito à base de emissão de ações ou não, tá? Então, a gente vê aqui que a empresa, até 2015, ela tinha uma base de 475 milhões de ações. Isso aí passou para 605 milhões de ações. Então, a gente tem que entender se isso foi bonificação, se foi emissão de novas ações e se os antigos acionistas foram diluídos nesse processo, beleza? Vamos aqui olhar agora o DRE da empresa, que é a parte aí que eu considero mais relevante da gente olhar, caso o balanço ele não apresente aí nenhum tipo de problema muito grave, e a Energias do Brasil não me apresentou nenhum motivo assim ficar temendo. Pelo contrário, né, 41% do ativo total é representado por dinheiro dos sócios do patrimônio líquido. E aqui vamos olhar o processo aí da empresa no seu DRE, tá? Então, a empresa aí fechou 2019 no seu segundo trimestre, período de 12 meses, com uma receita total de 14 bilhões de reais. O custo dos produtos vendidos representou 81,63%. E o resultado disso é o lucro bruto, né? Então, a margem bruta a gente consegue já falar que ficou em 18,37%. Mais uma vez, não adianta a gente ficar olhando para a CVC ou para a Natura, que tem margem bruta gigante, e esquecer que essa empresa é de outro setor. Então, a gente tem que comparar isso com empresas semelhantes, beleza, gente? E aí a gente começa a olhar aqui nas partes que a empresa ela pode, de alguma forma, gerenciar as suas despesas, né? Que é principalmente nas despesas administrativas, que vem caindo. Tanto que a gente vê que em 2014, despesas administrativas representava 6,5%,
da receita total da empresa e hoje em dia representa 3,78%. É aqui que a empresa gera o seu lucro aí no final das contas. Por quê? Porque as empresas do setor elétrico, elas têm uma meta de rentabilidade que ela contrata na concessão e a partir disso ela faz otimizações ali e aí da onde que ela pode tirar o dinheiro, porque as tarifas que ela vai recolher são baseadas nesse custo de capital, nessa estrutura aí que ela assumiu na concessão, tá? Aqui, o lucro operacional, que gera a margem operacional, que é a margem EBIT, ela tem um zigue-zague aí, já foi de 16% em 2014, chegou no ápice aí de 22,8% em 2015, chegou num mínimo aí de 12,7% e recuperou agora em 15,66%. Os resultados financeiros da empresa, eles costumam ser negativos devido àquele endividamento que a empresa apresenta, né? Que não é, de se jogar fora, então é normal que ela tenha um resultado financeiro negativo, tá? Pelo que eu li ali no balanço, eu acho que o custo dessa dívida foi de 8,6% no último ano. Então, com essas quedas da Selic que a gente viu, eu acredito que ela consiga recomprar aquela dívida mais cara e reemitir ela mais barata no futuro. Então, a gente precisa ficar de olho nisso aí para ver se realmente vai ser realizado, tá? Aqui a gente tem o lucro antes do imposto de renda, que ele representou 12,72% da receita nesses últimos 12 meses. Por quê? É porque a empresa, ela de alguma forma conseguiu controlar esse resultado financeiro, ele já foi 8,2% negativo da receita total, mas hoje ele representa apenas 2,94%. Então, isso de alguma forma refletiu aqui no lucro antes do imposto de renda e no final das contas refletiu no lucro líquido da empresa. Por isso que ela alcançou aí uma margem líquida de 9,4%, bem acima do que ela já vinha reportando em anos anteriores, como 2014, onde ela apontou uma margem líquida de 6,92%, 2017, que foi de 5,3%, 2018, 5,7%, e no último ano chegou em 9,4%. Por isso que ela teve um lucro líquido aí de 1,315 bilhões de reais. A gente consegue, a partir desses dados também, encontrar o EBITDA da empresa, porque se a gente pegar aqui o EBIT dela e somar com a depreciação, a gente tem automaticamente o EBIT. Essa aí, você não precisa ter desculpa para não saber, porque aqui, ó, o resultado está na tua mão. Então, a empresa teve um EBITDA de 2,8 bilhões de reais. Isso gerou uma margem EBITDA aí para a empresa interessante, de 20,1%. Mas a gente já viu esses números alcançarem aí o patamar de 26,6%, 27% entre 2015 e 2016, beleza? A gente consegue ver também aqui outro indicador que é o quê? O payout, gente. Porque o payout ele vai ser o valor absoluto dos dividendos pagos aos acionistas sobre o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses. Então, a gente consegue ver aqui que a empresa ela apresentou um payout 42% no último exercício de 12 meses, mas isso é um pouco variável aqui, ó. Nos últimos 4 anos a média foi de 52%. Nos últimos 5 anos essa média foi de 57%. Quer dizer que a empresa ela vê oportunidades de investimento no futuro, mas ela também quer servir um pouco aos seus sócios, tá, gente? Se você gostou dessa análise vertical, lembrando que não é uma recomendação de nada, eu peço a você que peça aí a análise horizontal para que eu veja que você realmente gostou do conteúdo e que você quer mais disso, tá? É só o começo, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer realmente a análise horizontal e servir a galera aí que está interessada nessa empresa na Energias do Brasil, tá? Então, fico por aqui. A gente vê aí que a empresa ela tem resultados sólidos, é uma empresa sólida e por isso que eu acho que as pessoas que fazem o Value Investing têm falado bastante sobre essa empresa. Um dos casos mais frescos na minha memória
de gestor de sucesso falando sobre energias do Brasil é o próprio César Paiva, da Real Investor, tá? Que talvez hoje em dia seja o maior investidor do Brasil aí, profissional, né? Investidor que tenha fundo e tal, que tenha cota, mostrando aí os seus resultados passados. Vou ficando por aqui, é só o começo, galera, e tamo junto, tá?